Oi, pessoal, e a gente está começando mais um episódio do Running Talks. E eu tô aqui com a Valerie Mello e a Paola Carrijo. Oi, meninas. Oi, pessoal! Oi, pessoal! E a gente está aqui reunido hoje para dar seguimento, né, à nossa jornada do corredor num aspecto extremamente importante, que é para quem busca correr com qualidade, com saúde e uma saúde de forma holística, né, com bem-estar também mental. Nós vamos conversar com a médica psiquiatra, psicoterapeuta. E olha, esse tema tá assim super em alta. Doutora Verônica, tudo bem? Tudo bem, Val? Tudo bem, Babi? Tudo bem, Paola? Tudo bem. Seja Prazer, muito bem-vinda. Obrigada. E uma honra estar aqui com pessoas que eu admiro demais. Nossa. E que fazem parte da honra é minha nossa. vida Pra há gente é um uma bom honra. tempo, viu? Eu acompanho vocês. Vocês são inspiração para mim há muito obrigada. tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu já vou começando com uma pergunta que todo mundo quer saber, a gente sabe que existe, mas a gente quer saber de vocês, de um profissional. Qual a relação entre a saúde mental e a saúde física? E também, se você é do tipo de que falo o que eu digo, não faço o que eu faço, se você faz atividade física e se você corre. Muito bem, Babi. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, considerando assim hoje o que a gente enxerga como saúde. E saúde física e saúde mental são totalmente interligadas. A gente não tem como separar, né? É só a gente observar. Quando o nosso corpo não vai bem, a mente afeta, né? E quando a mente está afetada, o corpo também não responde. Então, a gente sabe hoje, eu vou trazer um dado da revista Lancet, agora de 2021, no qual o exercício físico impacta numa melhora de 45% na incidência de Alzheimer. Fantástico. Gente, é muito, Muita coisa. é muito. E assim, ó, exercício físico a gente não precisa de muita coisa para estar fazendo, né? Eu posso sair fazer uma caminhada, eu posso estar numa academia, eu posso estar fazendo um exercício físico que me dê prazer e que, consequentemente, me traga bem-estar, né? E a gente sabe que a atividade física, ela melhora muito os fatores de inflamação corporal, tá? Então, melhora toda a cascata de cortisol, né? Diminuindo o estresse, diminuindo a ansiedade, melhorando quadros de depressão. Inclusive, a gente sabe que transtornos psiquiátricos graves, né? Também como a bipolaridade, a atividade física tem um impacto fundamental, inclusive, na quantidade de medicação e de tratamento, né? Como a gente conduz esse tratamento. Porque uma pessoa que tem uma atividade física adequada, né? Gosta disso, pratica e tem resultado com isso, consequentemente, outras áreas da sua vida, como alimentação, sono, também vão estar sendo beneficiadas, né? Então, tudo isso. E sem contar o impacto na nossa autoestima, o quanto a gente se melhora, né, fisicamente, a resposta que o nosso corpo tem e também as questões de estética, a gente se sente mais bonita, né? De ver, nossa, olha o meu crescimento, olha como eu estou me modificando, o resultado de toda essa construção. Então, isso é maravilhoso. E outra questão da gente perceber que a gente é capaz e cada passo que a gente dá, isso vai somando para a nossa capacidade, para a nossa autoestima e para o nosso bem-estar. Sim. É aquela vitória diária que faz a gente se sentir vencedor, né? Exato. A cada dia. Um tijolinho por vez, eu falo, na construção, e ao longo do tempo a gente vendo que essa constância traz resultado. Eu acho que todas nós temos uma história de construção e a gente é isso, né? Um aperfeiçoamento a gente tem constante, né? De que todo dia a gente é um pouco melhor, Sim. né? E a minha história na corrida, então, como tu perguntaste, Babi, foi assim. Eu, em 2019, eu estava fazendo uma viagem para o Chile, a passeio, e no voo estava lotado de pessoas indo correr a Maratona do Chile.
E as pessoas me perguntando, tá indo correr a maratona? Eu olhei, não, né? Maratona, eu olhei, mas assim, tipo, vocês indo correr maratona, gente como eu, assim. Normal, né? Exato, e eu disse, nossa, essas pessoas correm maratona. E eu fiquei intrigada com isso. E aí, quando eu retornei para casa, eu tava olhando o Instagram e eu vi uma amiga, né, uma psicóloga, correndo uma meia maratona. Eu disse, gente, eu nem sabia que ela corria. E aí eu mandei uma mensagem para ela, disse, manda aí o contato de quem fez o milagre, né? Porque eu não sabia que tu corria e agora eu tô te vendo correr uma meia maratona. Aí ela me mandou e tal, aí eu iniciei, né, todos os meus treinos, musculação, toda a preparação, porque a gente sabe que, né, se lesionar é muito fácil se a gente não tem preparo. A importância de ter quem nos oriente também, porque a atividade precisa ser, acima de tudo, prazerosa. É para o nosso bem-estar. Eu não entrei para ser profissional da corrida. Eu entrei para a corrida para ser uma pessoa que conseguisse se superar, né? E que enxergasse nisso como um desafio, porque eu era uma pessoa que eu não corria uma quadra. E eu coloquei isso como uma meta, né, de vida e de ver até onde eu podia e que resultados eu iria colher, né? Sim. E aí, fui indo, né? Corrida lá 5 quilômetros, né? Depois uma corrida de 10 quilômetros. E aí foi até que eu cheguei numa viagem, né? Eu fui para Orlando, fui para Disney. E aí, quando a gente é picado, né? Por esse bichinho da corrida, o que a gente faz? A gente vai olhar ver se tem alguma corrida onde a gente está indo passar férias, né? E aí, eu vi que tinha o desafio das princesas da Disney exatamente naquele final de semana que eu chegaria. Fui olhar e fui me inscrever. Aí eu consegui me inscrever para meia maratona. Não, e essas medalhas são muito gente, isso é um orgulho. Porque tem que ser mesmo. Um ano depois, tá, eu estava correndo uma meia maratona. Dentro do meu tempo, dentro dos meus limites, caminhando sim lá no meio, porque afinal de contas eu não era uma pessoa já preparada para correr os 21 quilômetros continuamente, num pace profissional. Mas, assim, entendendo que isso aqui realmente era um resultado desse processo todo e dessa construção. E muito inspirado em vocês duas. Vocês duas, todos os dias, estavam lá. Que legal. E eu assim, nossa, a Val falou que é para ajustar o braço assim, tá? Então tem que estar o cotovelo aqui acima da linha, né? Do quadril. A Babi ensinou tal técnica, né? Então, assim, e eu ia tomando a consciência e vendo assim, né? Vocês também se superando todos os dias, aperfeiçoando a técnica. E assim, eu buscando essa inspiração, esse espelhamento, porque vocês são corredoras e eu estava iniciando esse processo e também acompanhando a vida de vocês e tudo que vinha acontecendo e enxergando, gente, elas são pessoas como eu também e estão conseguindo. Então, assim, né? Eu fico emocionada. Que legal! É muito legal porque a gente percebe, às vezes nos perguntam, por que você posta tanto? Porque é isso que a gente gosta, essa energia que a gente sente de volta das pessoas que estão ali com a gente e que às vezes também dividem coisas com a gente. E a gente sabe que elas usaram algo que a gente descobriu e testou e pegou e valeu a pena e a gente se conecta, né? A gente cria um elo de corrente do bem, é muito gostoso. É legal, dividindo um pouco da minha história, né? Quando eu comecei a mexer com mídia social, há alguns anos, eu lembro de uma amiga que era paulista. E ela falou, não, você precisa seguir a Valerie. E eu comecei a seguir ela. E daí eu comecei a seguir ela e mandei um direct pra ela e ela me respondeu. E logo na sequência ela começou a me seguir, isso faz anos já. E eu tava muito no meu início, a gente se conheceu na Maratona de Nova York, a gente se encontrou no aeroporto, no banheiro. E hoje eu tava na casa dela, pedalando na bike dela. Eu falei, caraca, a vida é muito louca, né? E como até a corrida, o esporte trouxe coisas boas. A Babi também, a gente se conheceu fazendo uma live. Tínhamos a mesma pessoa que fazia a nossa dieta na época, né? E ela foi, na sequência, correr uma maratona em Chicago. Eu lembro que ela fez o Sub-3 e eu chorei junto com ela. Eu falei, cara, eu fiquei tão emocionada com aquele vídeo do marido dela.
E você olha, gente, o esporte, ele traz coisas, assim, muito incríveis. Então, olha que interessante. O esporte traz coisas muito incríveis e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, sobre rede social e tal. E a gente sempre fala muito dos pontos que são fortes para a saúde mental. Sim. Mas também tem pontos muito bons, né? E nós três que usamos para a rede social como trabalho, eu sempre falo isso. Qual que é o principal motivo? Levar pessoas para linhas de chegada. Sim. Trazer pessoas conosco. Então, a partir do momento que isso não fizer mais sentido, eu não estou mais ali. Exato. Mas até então, é muito gratificante você saber que uma coisinha que você faz, você arrasta pessoas com você, sabe? E então tem sim um lado negativo da história, mas tem um lado muito positivo, porque você inspira pessoas que de repente falam assim, não, eu não sou capaz. Aí ela vai lá e fala, não, peraí, mas deixa eu tentar, deixa eu fazer esse negócio aqui. Eu tô aqui agora, vamos lá. Ela foi, eu vou também. Então vamos um puxando o outro. E eu acho isso muito bom, muito positivo. Então a gente sabe, tem todo um lado, mas também tem todo um lado que muito bom, que arrasta pessoas, né? Que olha, toda vez que eu saio, eu acho que acontece o fenômeno com vocês também, de andar na rua, sabe? De andar na rua, de andar em lugares assim, e pessoas chegarem e falar, pô, eu sigo você, gosto, te acompanho, e é muito bom. Eu acho que assim, é realização de um trabalho que eu nunca sequer imaginei na vida, mas é a minha missão. Hoje eu entendo que eu tô no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e levando mais pessoas. E isso é poderosíssimo. Uma energia que não tem fim, né? Então, a gente leva pessoas junto e isso é fantástico. Eu acho um dos pontos mais legais ainda em relação a essa nossa, nesse momento de internet, é que quando alguém vai bater uma foto contigo ou conversa contigo, nunca deixa eu bater uma foto, tchau. Você é linda. Ela conta assim, uma história. Eu gosto de você porque você me inspira, você faz eu tirar o meu melhor de mim. E isso, ao mesmo tempo, na hora, te enche de alegria e te dá uma motivada pra você continuar fazendo aquilo. Então é isso, essa conexão que a gente... O caso lindo é pra você, que nos move. tá, Babi? Pra mim é assim, ó... comprei lá o tênis que você falou. Usei teu código. Usei teu cupom, obrigado. Comprei Super Coffee usando o Valerie 10. Agradeço, obrigada. Não, mas o lance é esse, não é te acho linda. Não é nem precisa falar linda. não. Mas assim, eu tô feliz porque eu te sigo. Sim, Você me sim. traz energia. E é isso que é o gostoso, porque a beleza passa, né? Com a beleza certeza. é a efêmera. mensagem, né? Mas o sentimento gostoso fica pra sempre. E uma coisa importante, né, que eu vejo, quando a gente começa a fazer essas superações, outras áreas da vida, a gente se permite dar passos também. Então, o quanto que eu falo assim, a atividade física e esses desafios, eles também trazem para outras áreas da vida que às vezes a gente se sente muitas vezes estagnado, paralisado ou com medo, né, de conseguir dar passos importantes. E eu falo, aí a vida ela vai se organizando e se ajustando conforme a gente vai se permitindo, né? E quanto mais verdadeiro a gente é com a gente mesmo, nossa, mais as peças se encaixam, né? E a gente também não fica refém da aprovação dos outros, a gente não fica refém de depender de um elogio, de depender de algo. Não, porque é um processo interno. E esse processo interno, exato, ele vai preenche, né? Exato, e ele vai se transmitir para o externo. E aí vai fazer com que, nossa, eu tenho capacidade, então a minha autoestima melhora, minha qualidade de relacionamentos melhora, eu não me permito mais viver qualquer coisa, viver de qualquer maneira, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas inclusive despertam para a vida, né? Isso é forte. Exato, Sim. eu não enxergo meu potencial. Quando eu tô cega e quando eu não... Eu tô vivendo... Isso tudo eu entro dentro de uma rede, eu quero viver a vida daquela pessoa, eu quero ser aquilo, eu quero ter aquilo. Eu esqueço de olhar para mim como ser humano, né? E o que eu tenho de capacidade, o que eu tenho de habilidade, como é que eu posso chegar onde eu almejo, aquilo que aqui dentro de mim fala, grita e que muitas vezes eu não escuto por dependências de aprovações sociais ou para eu me encaixar, né, em algum lugar, em algum grupo. Eu falo assim, ó, quando a gente precisa se encaixar e quando a gente precisa se diminuir, tá errado. Porque a gente ser verdadeiro significa ser livre, né?
o corpo da gente expande, a gente se sente diferente. Por quê? Porque eu não dependo de ninguém e eu não fico refém do julgamento. Claro que críticas a gente recebe, muitas vezes são muito doloridas, mas eu falo que assim, receba e veja o que eu preciso modificar disso aqui. O que é verdade nessa crítica? Tem coisas que são verdadeiras. E realmente, às vezes, aquela crítica ela vem para a gente conseguir subir um degrau e um patamar além e para saber que, ok, resolvido isso, pode vir a bomba que tiver que vir, pode vir a crítica que tiver que vir, porque eu estou vivendo a minha verdade, né? E ela faz sentido com o que eu vivo, com o que eu faço e com o que eu falo. Parece que, assim, de um modo geral, né, as pessoas, elas foram evoluindo e aí, no dia a dia, você, até uma certa idade, você fala assim, olha, eu estudei para ser, sei lá, médico, para ser engenheiro, ou contadora, ou advogado, você chega num ponto, mas você fala assim, será que é só isso que eu sou? Será que eu não sou alguma coisa a mais? Né? Eu costumo dizer que a gente é como abrir a caixinha de sonhos e falar assim, o que eu deixei lá atrás, né? O que lá atrás eu acho que eu poderia fazer de diferente? Ter histórias para contar. Porque cada medalha é uma história para contar, né? Exato. Não é só uma prova. É algo que você vai falar, não é um trabalho. Embora o trabalho seja importante, claro, sem dúvida nenhuma. O trabalho paga as contas, enfim, né? Ele faz a parte. Mas naquele momento é como se você fosse um ser diferente, né? Você sendo você na sua essência. É porque a gente se define muito quanto profissão. Quem eu sou? Eu sou médica. Não, uma parte de mim é médica. Exatamente. Eu falo assim, aqui está um pouco da doutora Verônica e um pouco da Verônica. Sim. Porque quem foi correr foi a Verônica, não foi a doutora Verônica, sim. né? Então, essa questão toda da gente conseguir identificar realmente o nosso lado profissional, com certeza ele é importante. Eu falo, o meu lado profissional, gente, me permitiu estar com vocês aqui hoje. Sim. Se não fosse a doutora Verônica, né? Não estaria aqui, mas se não fosse pela Verônica ter, naquele momento, estado naquele voo, com aquelas pessoas, naquele momento, e enxergando uma possibilidade, eu também não estaria aqui. Sim. Então, assim, é a gente poder, de novo, é o nosso quebra-cabeça da vida, encaixando as peças e ver o que realmente nos preenche. Porque a gente vive uma sociedade cheia de vazios, e cada vez mais as pessoas estão vazias. Então, isso é uma prova de que a profissão não determina quem eu sou. A profissão, ela é uma parte daquilo que eu sou. E se eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito com o que eu faço, perfeito. Então, já significa que é um caminho que está alinhado, que está coerente e me traz bem-estar. Então, que outras áreas da minha vida que eu preciso colocar em ordem e realmente me identificar e me potencializar como ser humano. Sim, eu me identifico muito com isso que você falou, porque eu passei trabalhei mais de 10 anos com direito, sou formada em direito no funcionalismo público, e foi uma época que eu comecei a trabalhar com as mídias sociais, e eu falei, poxa, acho que eu posso, né, arriscar, quem sabe abrir outra caixinha do sonho aqui. E todo mundo falava, você tá completamente maluca, você vai sair de um trabalho estável para se arriscar, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai sobreviver? E eu fiquei com muito receio, porque todas as palestras, por exemplo, eu ia falar sobre foco e disciplina, começavam, eu sou a Paola Carrijo e sou assessora jurídica do Ministério Público. Então, eu tive que desfazer esse pensamento do sou assessora, né? Eu estava, enquanto assessora, ocupando aquela função, mas eu continuo sendo a Paola. E a Paola é uma corredora que tem sonhos, enfim. Então, eu tive que reformular esse pensamento para conseguir, né, buscar outros caminhos. E acho que às vezes as pessoas se apegam muito. Não, eu sou médica, eu sou advogada e vou continuar sendo isso pro resto da minha vida, quando você pode mudar completamente a tua trajetória, né? E a gente sabe o quanto o exercício físico ele impacta, né, na nossa saúde mental, mas da mesma forma que a gente não fica blindado a estar sujeito à ansiedade, à depressão. O que você pode comentar sobre isso? Então, claro que a atividade física, ela tem um componente importantíssimo, tá? Hoje, se a gente for considerar de todos os fatores protetores para a saúde mental, a atividade física, gente, é o pilar principal, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que nós somos seres biopsicossocioespirituais. Nós somos compostos disso tudo. E, assim,
Não significa que pelo fato de eu ter uma boa alimentação, de eu praticar atividade física, né, de eu ter uma fé, uma espiritualidade, estar num meio que me favorece crescer, eu vou estar blindado, vamos falar assim, eu não vou ter a doença, porque existem aspectos que são genéticos, né? Então, muitas vezes, a nossa genética ela pode se manifestar. Mas quando eu tenho esses outros fatores que eles são favoráveis a mim, a chance da doença ou vir a se manifestar ou se manifestar de uma forma mais agressiva diminui bastante. Mas, realmente, a gente não pode deixar de considerar, né, que o impacto da genética, o impacto do meio em que eu vivo, tá? Vamos lá, eu não tenho como dizer para uma pessoa que vive exposta à violência, né, mora numa favela, convive todo dia com pessoas sendo mortas, né, essa exposição toda à violência de que o mundo é lindo, maravilhoso. Não, né, é um cérebro que já cresce em meio a um ambiente traumático isso. Então, eu tenho um ambiente que pode me favorecer a desenvolver. Se eu tiver componente genético, também, né? Psíquico, então a minha forma de enxergar a vida, de fazer os enfrentamentos, aquilo que chega para mim, como é que eu transformo isso, né? De que maneira eu devolvo? Eu tenho saúde mental, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades cognitivas para lidar com as situações ou com os problemas, ou eu sou ação, reação, bateu, voltou? Né? Então, é isso tudo que hoje, isso é uma definição, né, da OMS, que nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Então, é tudo isso, né, que acaba impactando. Então, eu preciso ter isso tudo em equilíbrio para realmente poder estar bem. E outra, né, se porventura vir a desenvolver, gente, não tem nada de errado, porque nós somos seres humanos. E se a gente precisa buscar ajuda, a gente deve buscar ajuda. A gente não deve viver no sofrimento. Porque o sofrimento faz com que a doença se potencialize. Doença potencializada, né? A gente sabe que os transtornos mentais são doenças inflamatórias. E essa inflamação faz com que o nosso cérebro entre num processo em que os neurônios passam a morrer. E chega o envelhecimento antes, as doenças do envelhecimento se antecipam, né? Então a gente vai ter quadros de demência muito antes do tempo. Daqui a pouco, bom, se eu tivesse uma tendência a ter um Alzheimer lá com 80 anos e eu não me cuido nesses aspectos todos de vida, eu posso estar antecipando isso, sei lá, por uns 70 anos, por exemplo. E até mesmo a parte de nutrição, né, de alimentação, é muito importante ter neuroprotetores nesse caminho para que você... Porque às vezes as pessoas falam, eu corro e tá tudo bem. Não, mas às vezes está falhando em tomar, seguir uma nutrição necessária para alimentar isso, certo? Exato. E porque a gente sabe que o eixo, né, cérebro-intestino é fundamental. Quando eu tenho intestino equilibrado, eu tenho um cérebro saudável. Por quê? Porque dentro do intestino a gente tem uma barreira que ela é muito importante para que chegue para o cérebro apenas aquilo que seja um nutriente ideal. Só que se essa barreira estiver rompida ou essa barreira estiver com problemas, chegam toxinas para o cérebro. E lá, ao invés de chegar o alimento que é necessário para converter na serotonina, né, em todos os neurotransmissores que são importantes, essas toxinas elas vão para outra via que produz, eu falo assim, um lixo, né, inflamatório. E aí o cérebro fica em constante inflamação. Como se estivesse em choque, né? Isso. E aí entra naquele looping, assim, de que, mas eu tô fazendo atividade física, mas eu tô cuidando, eu tô fazendo terapia, eu tô tomando meu medicamento, sim. Mas e do restante? Onde tá havendo a falha pra gente não conseguir ter o resultado que a gente espera? Muitas vezes tá nisso, né? Nesses fast foods, essa alimentação processada, industrializada, que isso... Nossa, é terrível para a saúde mental. Sim, sim. Mas é engraçado porque, assim, eu acho que as pessoas estão sempre querendo preencher algum vazio. Seja ele com comida, seja ele com bebida, festas. E eu acho que quem busca isso no esporte é uma boa escolha, né? É um vício, mas é um vício um vício do bem, eu diria. Mas e existe um jeito de mensurar o quanto de exercício
é legal e saudável? Porque a gente sabe que também tem o extremo, né? Até que ponto a gente pode usar esse exercício como válvula de escape, mas que seja saudável? Hoje a OMS coloca que, assim, entre 150 a 300 minutos de atividade física, 3 vezes na semana, atividade física leve, é considerado um ótimo parâmetro, né, para a gente ter saúde e bem-estar. E de 75 a 150 minutos, né, também nessas 3 vezes por semana, de intensidade moderada, né, a forte, assim. Então, isso é um parâmetro interessante para a gente ter e até saber, bom, eu estou me exercitando o suficiente, né? Musculação 2 vezes por semana numa intensidade moderada a alta, também a gente pode considerar como parâmetro saudável. Mas diferencia a intensidade, por exemplo, é a mesma intensidade de potência no exercício de um leve para um difícil? É a mesma felicidade que te traz? É a mesma sensação mental ou não? Quanto mais forte, mais felicidade ou não? Aí eu vou te dizer. Acho que eu gosto. Eu acho que aí é muito individual, sabe? Porque, claro, a gente considera isso para um equilíbrio corporal dos benefícios que a gente tem, é isso que determina. Mas eu também, eu adoro potência, eu adoro estar ali me desafiando e saindo assim, ó, super cansada. O suar para não surtar. Isso aí. E aquela sensação maravilhosa do fim do treino, assim. Isso para mim é fantástico. Mas tem pessoas que daqui a pouco, bom, aquela caminhada de 30, 40 minutos, nossa, trouxe uma sensação de bem-estar gigantesco. É muito individual. Né? E os benefícios de você manter uma atividade física em grupo e individual, tem diferença? Assim, existe alguma coisa? Existem estudos que mostram, sim. Nós somos seres sociais, a gente precisa uns dos outros. E a gente sabe que, assim, atividades em grupo auxiliam demais no seguinte sentido. Nossa, olha só, a Paola, ela tá aqui correndo comigo e ela tá ali me incentivando. Vai lá, Verônica, mais 1 quilômetro, né? Vamos lá, dá o teu máximo. Pô, eu já ia desistir nesse quilômetro e daqui a pouco eu tô tendo um incentivo, eu estou tendo uma convivência social, eu estou conversando sobre coisas diferentes, né? E essa convivência e essas trocas ajudam muito e incentivam muito. Diferente do individual, que a gente vai lá, né? Muitas vezes faz o seu treino, tá aqui com os próprios pensamentos, dialogando e pensando, às vezes, nossa, eu tenho tal boleto para pagar, eu tenho que buscar o filho na escola, tem isso, tem aquilo, esqueci tal coisa. Então, assim, essa questão do grupo, com certeza, incentiva muito. Até para quem está começando, essa é uma das dicas também, né? Sim. Quero começar. Procura não só uma assessoria para ter orientação, que é importantíssima, Fundamental. mas ter o grupo também, né? Porque em grupo a gente vai mais longe, né? Exato. E assim, quando eu lembro do meu início, assim... Nossa, Vero, tu conseguiu correr 250 metros, assim, em alta intensidade. Eu, uau, isso aí mesmo, né? E aí os colegas ali, eu também era assim, ou, nossa, eu ainda não consigo. Eu digo, então vamos lá. E para quem já chegou em outro patamar, que eu falo assim, a gente vai se espelhando. Vai puxando o outro. Isso é muito bacana. Então, sabe, esse conjunto e a gente evoluindo é muito bom. E dividir as experiências também, né? Contar cada um o que aconteceu na sua vida. Mas a gente também sabe que no meio desse caminho acontecem algumas coisas e fatalmente a gente tem alguma lesão, tem que ficar fora do esporte, isso já aconteceu comigo, com as meninas também. O que a gente pode fazer, né, para auxiliar na nossa saúde mental no meio desse percurso sem o exercício físico? Eu vou dizer, eu acho que isso é o principal. É não se cobrar e não se culpar, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, faz parte da minha rotina e como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Eu não vou estar tendo esse estado de flow, esse bem-estar todo. Mas é entender que, assim, o corpo também está pedindo essa recuperação, esse momento, e a gente precisa trabalhar na gente a aceitação. Né? Então, olha, eu preciso aceitar que neste momento eu estou assim. O que eu posso fazer? Vamos descobrir outras formas de ter bem-estar. Daqui a pouco, bom, eu não lia um livro. Sim. Eu posso estar lendo um livro. Olha, tal série que é super bacana, me indicaram, né?
agora eu vou poder ter tempo de ler, ou daqui a pouco, bom, eu não posso correr, mas que outra atividade física que eu posso estar colocando no lugar, que outra coisa que eu posso estar fazendo que me traz bem-estar. Descobrir outras formas de bem-estar é importante. E, assim, tira a culpa, não dá para treinar agora. Ok, faz parte, né? Se a gente fosse uma máquina inquebrável, né? Mas, gente, até as máquinas entram em colapso. Então, assim, é normal, é natural em algum momento isso acontecer. E é poder entender, isso faz parte do momento, isso faz parte deste processo e tá tudo bem. Quando eu voltar, eu volto, né? Recuperada. E respeitar esse retorno também, né? De forma gradativa, se respeitando o seu tempo. O corpo da gente fala demais. Eu falo assim, se a gente sabe se escutar... Quando a gente come uma coisa que não faz bem pra gente... É na hora. É instantâneo. Foi lá, bebeu. A gente não costuma beber, né? Eu falo assim, ó, vai lá, tomou uma coisinha nossa, fica estragado no dia seguinte. Acabou o treino no dia seguinte. Comeu lá um açúcar a mais, comeu uma coisa e dia seguinte também, energia zerada, né? Então, é isso. O nosso corpo fala e poder escutar e respeitar é fundamental. Por quê? Porque aí quando eu voltar, eu volto com tudo e a chance de eu me machucar, de eu me lesionar ou de vir a sofrer do mesmo problema diminui bastante. Sim. Doutora, e como assim, agora que você falou da questão da culpa, e voltando ao nosso assunto da motivação, mas como você separa quando você não está podendo, de ficar com culpa e se comparar com o outro, e ao invés de se inspirar, receber uma culpa, ficar com um pouco de culpa? Sabe? Porque a gente vê hoje em dia muito todo mundo ali e nas redes sociais a gente só mostra o nosso melhor. E aí você tá lá vendo tudo e você com aquela... Como lidar com isso? Que conselho você dá? Autoconhecimento. É a gente saber se respeitar e saber respeitar os nossos limites. E saber de novo, eu não sou o outro. E assim, daqui a pouco, Babi, nossa, tu é fantástica, maravilhosa, nisso. E eu passo a focar a minha vida só naquilo que tu és fantástica, maravilhosa e que eu estou buscando. E eu esqueço que eu tenho inúmeras outras habilidades e potenciais que eu estou aqui deixando de lado e que daqui a pouco, bom, quem sabe não é o momento de eu pegar e voltar o meu foco, voltar o meu olhar sobre as minhas potencialidades também. E, de novo, olhar para outra pessoa como inspiração e como espelhamento e não como comparação, sabe? Eu sei, eu não vou correr uma maratona no pace de vocês, porque, em primeiro lugar, hoje eu não tenho um tempo hábil para estar treinando a altura e a intensidade daquilo que vocês treinam, né? Daqui a pouco pode ser que sim, lá com 50 anos de idade, daqui a muitos anos eu consiga fazer isso, pode ser, mas hoje a minha prioridade de vida, ela é diferente. Então, a corrida, o esporte entra como uma forma de prazer, onde se eu estiver correndo, gente, com um pace 6:20, 6, uau, para mim é uma maravilha, porque a grande questão é, eu vou completar, eu vou ir até a linha de chegada? Porque se eu tentar correr no pace de vocês a 13 e pouquinho, gente, eu não chego no quilômetro 5. Eu quebrei no início. Então, assim, aí eu vou ficar com duas culpas, que é a de não ter conseguido correr num pace adequado e a segunda de não ter passado a linha de chegada. Porque o meu objetivo é chegar. E no meu tempo, e me respeitando. Então, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco isso. Todos nós estamos nesse processo de construção. E se vocês chegaram, onde vocês chegaram, porque, de novo, eu acompanho vocês há muito tempo, né? Vai lá, a Val lá no pace de 5 e pouco, e vamos lá, e treinando, e depois baixando pro pace de 4, pro pace de 13. Nossa, e eu vibrando junto com ela, mas eu entendendo que, lá quando eu comecei, eu não tinha como. Hoje, eu ainda não tenho como. Mas se eu me dedicar e se realmente eu transformar isso como um objetivo, uma prioridade de vida, eu vou chegar. Só que eu preciso entender que é no meu tempo e respeitando o meu processo.
Eu costumo dizer assim que, de repente, para quem é atleta amador, os nossos tempos são bons tempos. Mas se a gente comparar isso com um atleta profissional, por exemplo, você perde totalmente a sua força, né? Eu tive essa semana com a Adriana, que é uma atleta, nossa, uma maratonista fantástica. E eu fiquei assim, olhando, eu falei, meu, quem sou eu perto dela? Parece que a gente, automaticamente você se compara. E aí eu falei, opa, fica quietinha, fica quietinha, porque não tem nada a ver. Ela é uma pessoa totalmente diferente de você e tá tudo bem, ela tem o tempo dela, ela é profissional e você tem as suas histórias também, porque quando a gente vê, a gente tá olhando para cima, se diminuindo, né? Esquecendo de todas as nossas histórias. E às vezes a gente olha para baixo também, sei lá, para baixo que eu digo assim, né? De tempo, né? De tempo, dedicação no esporte, a pessoa também está passando a mesma coisa em relação a você, né? E eu acho que a ideia é sempre você falar, não, cada um tem o seu desenvolvimento. E pode ser que se eu treinar o tanto que outra pessoa, um atleta profissional treine, eu jamais vou chegar. Porque não sou igual, as pessoas não são iguais, né? É que a gente tenta se colocar em caixinhas como se fossem séries. Aí, tô na primeira série, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tô na quarta série, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu vou pro colegial, é isso daqui. E não é. Na vida real, cada um tem um movimento, uma história. Seu não dá tempo pra você ficar... tudo, né? Só que assim, né? Eu tô falando, é fácil falar. É um trabalho diário meu, todos os dias. Porque a gente, todos os dias... A primeira coisa que, às vezes, eu me pego fazendo... E foi muito legal o desafio da Cafeine Summer, porque eu fiz meditação logo que eu acordava e fazia meditação. Sabe o que eu fazia primeiro? Primeira coisa que eu fazia, acordava, a primeira coisa, desligava o celular e já, pum, rede social. Na hora. Meu, eu comecei a falar assim, você nem acordou. E você já está sendo bombardeada com informações. E já pensando muito agitado. Sim. Silêncio, sabe? Antes de começar essa agitação toda. E aquela informação vai te dando gatilhos que tu mal acordou. Sim. E aí Já enche o tá teu dia. Já enche o teu dia de informação da manhã, ruim, às alguém já vezes. correu 15 quilômetros. Eu falei, pô, a Babi já acordou às 4, já correu, já terminou. 2 da manhã. Então aí eu fico assim, falo, opa, tô atrasada. Uma sensação... a gente tá conversando sobre E isso que muitas hoje, vezes né? não é verdadeira, Você tá né? Não é. sempre Não tá correndo atrasada. atrás de alguma coisa, como se isso fosse, sabe, necessário o tempo todo. E né? de novo, se a gente está fazendo esforço, tá errado. Porque eu não estou respeitando o meu ritmo, o meu tempo, né? Aquela coisa, agora, nova onda. Todo mundo acorda às 5 da manhã, né? E tipo, vamos lá, vida super... eu preciso fazer a minha atividade física, me alimentar bem, assim. Aí chegou ao meio-dia, já tá tomando café adoidado, porque não aguenta ficar com os olhos abertos. Já tá comendo errado, então tomou só o café da manhã adequadamente. Aí à noite já tá assim, ó, refrigerante, pizza, mil coisas. Já não desandou. tem energia. Isso, então assim, ó. Gente, isso é não se respeitar. Existe alguma coisa... Eu não digo assim, como que a pessoa identifica que ela não tá... Algum sintoma? Não tá, algum sintoma. Eu costumo dizer que, assim, você... Quando eu sei que as coisas não estão bem, quando eu não estou me sentindo bem, né? Quando eu olho assim e falo, opa, isso aqui não está me fazendo bem. Eu sinto que eu estou angustiada, então eu mudo o caminho. Mas isso é uma observação. Existe, sei lá, exame ou algum indicativo, não dormir, não tô citando, tá? Mas o que poderia... Eu falo, opa, eu tenho isso, alguns dos sinais de que a coisa não está muito boa para minha saúde mental. Física a gente já meio que sabe, né? E o mental? Sim, então assim, quando a gente passa a ter alterações no que é o nosso ritmo biológico, tá? Então, não dormir bem ou ter, por exemplo, insônia ou hipersonia, que é excesso de sono, então eu preciso dormir muito, cochilar várias vezes durante o dia, né? Questões alimentares, então mudanças no padrão alimentar, ou comer demais, ou passar a não se alimentar. Não ter energia, tá sempre cansado, sempre, né, com aquela fadiga, se arrastando. A atenção, a capacidade mental para as coisas. Então, diminui muito. Eu fui ler, o que eu li mesmo? Aí eu vou ler 20 vezes e eu continuo sem saber o que eu tô lendo. Né? A nossa capacidade de atenção, de memorização. Então, eu fui no mercado para comprar
Não, eu nem sei o que eu tinha que Opa, comprar. eu tô me identificando. Eu também. Tocou um sinalzinho vermelho, hein? Então, assim, aquela questão assim de, por exemplo, essa angústia, essa coisa que eu não consigo explicar, né? Muitas vezes sintomas corporais de dores abdominais, dores corporais, que a gente não encontra explicação. Claro que eu falo assim, a gente não tem exame na psiquiatria que você vá lá, Sim. passe um scanner e diz, está com depressão, está com ansiedade, está, né, com estresse pós-traumático. Não existe nada disso. Mas a gente se utiliza dos recursos de exames para realmente poder descartar muitas patologias, ou então assim, por exemplo, um corpo inflamado, a gente vai ter vários marcadores que vão estar ali mostrando pra gente, olha, precisamos melhorar isso, olha, tem tal vitamina, você tá com uma carência de vitamina do complexo B, de vitamina D, né, falta de ferro, falta de alguns minerais que são importantíssimos para que a gente consiga, né, ter essa energia, esse ânimo, essa disposição. Então, tudo tem relação. Então, poder observar mudanças de padrão daquilo que a gente era no nosso normal para como a gente está agora. Opa, mas eu não me identifico mais, eu tô sentindo que tá pesado, que tá difícil, que eu tô isolado, né, que eu não me relaciono mais com as pessoas, que eu tô sempre cansado, que no meu trabalho eu não tenho mais produtividade, que eu vivo ansioso, angustiado, agitado. Então, assim, observar tudo isso, alterações, então, do nosso ritmo biológico, que é importantíssimo, sono, alimentação. A gente tem que lembrar que nós somos seres primitivos. O nosso funcionamento, ele é de homem das cavernas. E a gente precisa respeitar isso, porque o que a gente está observando? Que toda essa quebra do ritmo circadiano está aumentando as doenças, né? Sim. E cada vez mais a gente tem uma sociedade doente psiquicamente e, consequentemente, fisicamente, mas por questões mentais e de quebra de padrão biológico. E é curioso que hoje em dia o normal passou a ser você comer muito tarde, dormir muito tarde, acordar tarde. E quando a gente, por exemplo, compartilha a nossa rotina, eu gosto de jantar cedo, particularmente, até 7, 7h30 é o horário que eu gosto de jantar. Sou um pouco da vibe Ayurveda. Então as pessoas olham, nossa, você come esse horário, gosta de dormir até 10 horas, eu gosto de estar dormindo, gosto de acordar cedo. E elas acham você um ET, quando na verdade você está respeitando, né, a cronobiologia, a nossa própria natureza. A gente que deturpou tudo. Então depende muito do meio em que a gente se insere. Mas se você pudesse dar, por exemplo, uma dica prática, até curiosidade, porque eu muitas vezes entro nesse looping mesmo. Começo a trabalhar muito, às vezes não olho pro lado e não vejo os sintomas pequenos aparecendo, até meio que dá um tilt. Se tivesse uma prática diária, seja meditar ou você fazer uma autoanálise, o que poderia ser feito assim para ajudar a pessoa a identificar se ela está indo bem ou não? Eu falo assim, aprender a reconhecer sinais, tá? Então, assim, está me incomodando. Por que isso está me incomodando? Sabe? É fazer questionamentos. A gente se perguntar por exemplo, assim, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, por que tal colega me incomoda? O que nele me incomoda? Me incomoda porque ele tem essas atitudes, tem isso. Tá, e o quanto daquilo que eu estou identificando dele que me incomoda existe em mim? E isso vale para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, né? Então, poder passar a se perceber e se perguntar o que está acontecendo. Porque quando eu reconheço, depois eu consigo transformar. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu me pego assim, nossa, eu tô super agitada, eu tô ansiosa. E eu paro e penso, mas por quê? Não, eu tenho isso para fazer. Então, faz o seguinte, para diminuir esse excesso de informação que eu tenho no meu cérebro, eu vou anotar. Então, eu anoto. Bom, já deu um alívio, né? Tá, eu vou conseguir cumprir tudo isso hoje? Eu vou tentar, né? Mas o que é prioridade aqui? É isso, isso, isso. Então, isso aqui eu preciso fazer. Ok. Eu já entrei no meu ponto de equilíbrio. Então, aquilo já saiu da minha mente, sim, eu retomo, né? Então, assim, já aliviou a sensação ruim, né? Que eu tava tendo de
tá correndo contra a máquina e tal, e chegar ao fim do dia não ter feito nada. Então, assim, ó, tenho lá minha lista. Aliviou minha ansiedade, aliviou o meu estresse, perfeito. Né? Então, consequentemente, volto para o meu ponto de equilíbrio. Então, ter esse autoconhecimento e começar a se questionar do por que eu estou sentindo isso? Por que tal pessoa gera em mim tal reação, tal incômodo? Por que tal ambiente faz... Então, assim, ter essa percepção para que a gente possa se modificar e daqui a pouco dizer assim, olha, isso não serve mais para mim. Então, eu vou me afastar. Essas amizades não fazem mais bem para mim. Não tenho por que eu continuar. Esse trabalho, ele é um fardo para mim. Então, o que eu preciso fazer para modificar essa minha realidade e não carregar mais esse fardo? Que foi o que você colocou, né? Pô, eu estava dentro, né, de um setor do Ministério Público e eu venho para o mundo da corrida que é completamente oposto e aí... No início dá aquele medo, porque como é que vai ser? E o que eu estou indo me apresentar como, né, alguém do Ministério Público, mas na corrida eu sou a minha profissão. E tipo, e as coisas passam, não tem mais identidade, né? Até que você assume, bom, eu sou a Paola, corredora, que tem esse estilo de vida e que vive isso e que consegue transmitir isso para as pessoas. E pronto, você está vivendo a sua verdade e você está em sintonia. E isso faz com que você tenha muito mais autoconhecimento, que você aprenda a reconhecer no seu corpo o que funciona e o que não funciona. É simples, basta a gente aprender a se escutar. Sim. Sim. E tem um ponto que eu até quero dividir com vocês, que eu tive uma conversa com uma pessoa esses dias, e é a verdade, que é o famoso do mate um leão por dia. Porque às vezes, ainda mais nesse universo louco, que tem muita informação, a gente assume muitas coisas. E às vezes vale mais a pena a gente assumir só o que a gente consegue entregar e fazer aquilo bem feito, do que ter 500 coisas e chegar ao fim do dia e não ter feito nada, né? Então é aceitar o que você pode fazer e fazer aquilo bem feito. Você sabe que essa dica de anotar as atividades ou coisas que você tem que fazer e daquilo que você fez, para mim funciona muito. Eu tenho agenda de papel porque eu anoto. Porque às vezes, o que acontecia comigo é que eu criava uma ansiedade por achar que eu não fiz. E eu fazia muita coisa. E eu falava assim, nossa, parece que a sensação que eu tive é que eu não fiz nada. Eu comecei a anotar. Acordei tal hora. Aí, dei comida pro gato, coisas básicas, assim. Dei comida pro gato. Limpei o gato. A caixinha do gato. Lavei a louça. Lavei a louça. Fiz o café da Duda. Preparei as coisas da Duda, da minha filha, né? Aí, fui treinar. Fiquei 1 hora no treino. Depois, fui fazer uma fisioterapia. Fiquei 1 hora na fisioterapia. Porque eu comecei a enxergar as horas, a forma em que eu estava usando estas horas, né? Aí, tive reunião. Quanto tempo nessa reunião? Depois dessa reunião, tive que discutir sobre aquele trabalho. O que é que eu vou fazer daquele trabalho? Aí, depois eu fui ver a parte de finanças da minha empresa. Que parece que o nosso cérebro apaga, né? Essas coisas. Parece que ele não enxerga, assim. Né? Porque, exato. Mas eu acho que tudo que tu faz meio que no automático, o teu cérebro dá um jeito de acelerar, porque ele já sabe que vai acontecer aquilo. Então, tu meio que apaga, né? Puf, passou. E aí, a impressão que eu tinha era isso. E uma outra coisa que eu percebi é que, de fato, eu perdia muito tempo em rede social. Muito assim, mas eu trabalho com a rede social, então é importante eu olhar a rede social. Aí eu comecei a avaliar, será que eu estou como consumidora ou, de fato, trabalhando naquilo? Sim. Eu comecei a perceber que não, que eu era consumidora. E aquilo começou a me criar uma ansiedade de eu não conseguir produzir. E é muito louco, né? Isso vai agora de um modo geral, porque o que estourou, né, nesses últimos tempos foi rede social, e principalmente TikTok, né? Essas que são muito, muito rápidas. Você fez, 1 segundo, no segundo seguinte já não tá mais. Já tem que fazer de novo. Só que ele é trabalhoso, que de repente as pessoas não entendem, que não é uma coisa assim, você demora meio dia, às vezes, para fazer aquilo. Para fazer um negocinho de 15 segundos. Pra ter ideia. E que amanhã já tá velho. Já foi. Exato. Então, assim, você se gastou meio dia e, de repente, você fala assim, caramba, já foi, eu tenho que fazer de novo. E mais um, e mais um. E aí, falta tempo para encaixar essas coisas. E, às vezes, falta criatividade. E, às vezes, falta vontade, porque você é ser humano, né? Então, isso acaba virando num loop. Então, eu repito, para mim, foi muito importante fazer esse
não digo que foi um detox, né? Eu acho que esse desafio, né, que a Cafeine propôs, pra mim foi excelente, né? Porque eu realmente falei, não, eu vou fazer. Deixa eu ver como é que tá. E aí eu entrei, inclusive, né? Teve vários desafios de fazer meditação e tal, e por isso que eu coloquei. E pra mim, eu observei e falei, eu acho que eu não tava tão bem assim, porque eu tava no automático, sem me questionar, sem perguntar, será que eu tô feliz mesmo? Será que eu tô bem mesmo? E algumas coisas que eu me cobrei ali, eu comecei a tirar. E falar assim, calma, mas aquela pessoa que aparece perfeita daquele jeito, será que ela de fato é daquele jeito? E aí você vai perceber que de perto ninguém é normal, né? Exato. Ninguém nem a nossa sombra. Todo mundo é luz e sombra. Todo mundo, mas a gente só enxerga luz. Esse é um fato, né? A gente só vê luz e não é... A pessoa tem sombra também, mas a gente não consegue enxergar esse lado, né? E é necessário a gente poder acessar as nossas sombras, porque senão a gente nunca vai se conhecer. E às vezes as nossas sombras não... A gente tem uma falsa impressão que a sombra vai revelar algo ruim da gente. Até mesmo, por exemplo, inveja. Sabe? Umas coisas assim, de você olhar e falar assim, puxa, queria isso daqui. Isso tem nome, né? Mas assim, por quê? Aí vai começar assim, mas por que você tá sentindo isso? Mas por que você... E assim, tudo bem você falar, eu queria isso daqui. Mas você tá a fim de pagar o preço disso daqui? Qual é o preço? Uma pergunta importantíssima, né? A gente lida muito com isso. Ai, vida de blogueira é muito fácil. Vem cá, senta aqui um diazinho, vamos fazer o que a gente faz, que muitas pessoas não conhecem, né? Elas veem num recorte, a gente feliz, treinando, porque a gente realmente gosta de fazer aquilo. Mas tem muita coisa por trás. Né? Eu acho engraçado quando a pessoa fala que queria... eu queria muito uma oportunidade de estar numa... Né, por exemplo, né, em alguma atividade que chamou corredores para participar de alguma prova, mas a pessoa tem perfil fechado no Instagram. Eu falo, olha, a hora que você abrir, você vai começar a sentir a pressão. É bem de levezinho, mas calma que você ainda não chegou lá. Né? Saber lidar com a saúde mental é essencial. Tu usou um tempo verbal que eu falo que ele não tem que existir na vida da gente. Futuro do pretérito. Queria, faria, gostaria... porque não pertence nem ao passado, nem ao futuro. Se eu não quer mais, você só queria, né? Isso, se eu quero, eu vou e eu pago o preço. E nós todas sabemos o preço que a gente paga para fazer o que a gente faz. Sim. E agora sim, quem quer chegar onde a gente chega ou vai chegar, está disposto a pagar esse preço mesmo. Porque, de novo, a rede social mostra um recorte, eu falo, uma fotografia. E na fotografia eu posso colocar aquilo que eu quiser. Ninguém sabe o dia que eu tô triste, que eu tô chorando, que eu estou despedaçada, porque naquele dia aconteceu alguma coisa, né? Ninguém sabe das minhas angústias, dos meus sofrimentos, do que eu passo. Então, assim, claro, a gente, na rede social, a gente vai querer mostrar o nosso melhor exatamente pelo quê? Pela questão da inspiração. Mas eu sei que vocês também postam coisas da vida real de vocês, eu tô com dor de barriga hoje. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô aqui chorando mesmo. E eu acho que a importância de ser verdadeiro, né, com quem conversa com vocês é importantíssimo. Mas as pessoas, elas têm essa falsa ilusão de que a vida é maravilhosa, vocês vivem viajando, passando só coisa boa, né? Só alegria. Pegando pódio. Isso aí, né? E desconsideram todo o restante que é essa construção. Eu até evito de falar um pouco sobre isso, porque as pessoas fantasiam demais, né, que o esporte, né? Eu acredito que o esporte, existem diferenças, né? Existe o sedentarismo, aquele que é feito, como você falou, 3 vezes na semana, ideal. E existe esse aqui que a gente gosta de alta performance. Sim. Cada um na sua, e existem outras coisas. Existe trail, existe, 1000 coisas, cada um na sua vibe. Mas dizer que é fácil no sentido assim, é sair da zona de conforto, não tem motivação. Fala assim, mas eu tô motivada. Ninguém tá motivado para fazer um treino de tiro 10 vezes de 1000 e, sei lá, põe aí velocidade, você vai correr para 3,40. 10 vezes, vai lá, pense 3,40. Ninguém fala, nossa, eu tô felizaço, adoro. Muita gente fala, que delícia, só que não. É disciplina. Você tá motivado todo dia. Gente, eu nado 5 horas da manhã. Você acha que eu tô motivada de acordar às 4h15? Não. Mas o cérebro nem despertou. Mas olha que interessante. Quando eu consigo olhar, hoje eu aprendi isso. Eu consigo olhar
para Paola e só observar a Paola. O que eu percebo é que muito existe isso, de se projetar em Sim. cima do outro, de falar, eu não conseguiria, mas não tô falando de você, eu tô falando dela. Então, deixa ela falar o que ela quer falar, só observando. Legal. Mas o que parece é que isso é assim... Não, mas isso é loucura para você, para ela faz sentido, sabe? Sim. Acho que às vezes a gente tem muitas opiniões sobre muitas coisas que você não precisa ter opinião. Só escuta e fala assim, legal, bom, mas eu não preciso ser, né, ou fazer algo desse tipo. E a nossa mente é isso, né? Ela quer O tempo todo. Mas ela se ela quer começa dar a dar, opinião. se ela começa a enrolar a gente alimenta, ela só vai crescendo, esse Sim. monstro vai crescendo dentro da gente. E uma das palavras que eu não usava, porque eu tinha muito o complexo de boazinha e eu sofria demais, é o tal do não. Quando a gente aprende a usar o não no lugar certo, se você vai Sim. olhar para alguém e você começa a se comparar e você fala não é por aí. Automaticamente a nossa mente entende e a gente fica muito melhor. Verdade. É engraçado isso, porque se a gente souber usar o não certo, é uma arma pro nosso próprio bem. Então, eu sou muito adepta do use o não. Porque assim, mas eu queria, mas era... Quer ou não quer? Sim ou não? Não. Pronto, Existe um liberta. preço a pagar. Exato. Não quero. Sim, Tudo quero, bem. vai. Não. Não, Agora se liberta. eu não quero. É que o não é o limite. E é até aqui eu permito. Daqui para frente eu não posso permitir. Nossa, isso porque é aí fantástico. é invasivo. E a partir do momento que é invasivo, ele passa a destruir quem? Sim. A gente precisa pensar nisso. Então, se eu preciso dar esse não em prol da minha saúde, eu vou dar. E às vezes, sabe, parece, uma proposta maravilhosa, tal coisa assim que é lindo, maravilhoso e eu não posso negar. Será? Em detrimento do quê? O quanto isso vai me custar de vida, de saúde, de tempo? E vamos lá, eu estou disposto a pagar esse preço. Eu Nossa, acho que é fantástico. isso é muito importante, né? A gente parar, pensar e enxergar aquilo que vai me fazer bem e aquilo que não vai me fazer bem. Porque eu estou me respeitando. E o respeito, ele faz com que a gente seja um ser humano melhor. Para a gente, em primeiro lugar, para depois ser para o outro. Porque eu só vou conseguir ser boa para as outras pessoas quando eu for boa para mim. Sim. E ser boa para mim inclui dizer não, inclui colocar limites, inclui muitas vezes a gente achar que, por exemplo, se eu não fizer tudo que a minha família deseja, eu não vou ser uma boa filha. Não é isso. Às vezes eu preciso dar um não para os meus pais para que eles entendam que dentro do ponto de vista deles, aquilo um dia funcionou, mas hoje já não funciona mais. E aquilo me machuca. Aquilo me prejudica. Então, o não é a barreira entre eles entenderem que para eles serviu, mas para mim não serve mais. É aquela roupa que eu quero insistir em colocar que não cabe em mim. Né? Exato. Então, é muito importante a gente pensar Complementando algo que me ajudou muito, foi um livro que se chama A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele fala muito sobre produtividade, gestão de tempo, e ele divide entre importante, circunstancial e emergencial. E muitas vezes a gente fica apagando incêndio, que é essa urgência. O importante seria aquilo que de fato nos nutre e é da nossa essência, seja a gente treinar, enfim, trabalhar as coisas que são muito legais para nós. E o circunstancial, ele coloca um aprendizado de dizer não para as pessoas. E quando você tira esse espaço e diz não, você abre mais espaço para o que é importante. Então, fazendo mais esse equilíbrio, né, essa gestão de tempo, você deixa de ser o bonzinho que fala sim para todas as oportunidades que está atendendo as outras pessoas, mas você tira o tempo que você gostaria de fazer as coisas importantes para você. Que o nosso tempo é o mais precioso, mas ele é finito. Exato. Então, quando você consegue ter essa visão, não é egoísmo, pelo contrário, né? Você está olhando para dentro. Eu falo que é assim, imaginem O que... tempo é limitado. Eu tenho Tempo é aqui, limitado. ó, Your time is limited. Para lembrar sempre. Pensem o seguinte, somos isso aqui, tá? Uma caixa d'água, eu falo, né? Então, se a minha torneira, ela tá aberta demais, essa caixa d'água nunca vai conseguir estar cheia o suficiente para que eu possa me nutrir. Então, o que chega aqui precisa estar em equilíbrio com aquilo que sai. Aqui tá pouco. Então, significa o quê? Se eu tô me doando demais e eu não estou sendo nutrida, tá errado. Tá errado, porque tá saindo tempo, energia, né, qualidade de vida, saúde, bem-estar e não tá entrando.
Então eu falo assim, às vezes as pessoas precisam parar e observar. Entra em conta-gotas e sai com a torneira aberta. Não dá para ser assim. Tem que haver o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. E quando a gente está em equilíbrio, a gente está em paz. E quando a gente está em paz, o bem-estar está dentro da gente. E aí sim, ó, pode acontecer o que tiver que acontecer, a gente vai estar podendo desfrutar e usufruir de tudo. Que Meninas, esse papo tá perfeição. muito maravilhoso, mas tá chegando a hora da gente se despedir desse Foi uma episódio. terapia. Foi uma terapia, inclusive, pessoal para todas Sim, nós, Mas que eu né? comecei aqui. E acho que a gente já precisa marcar o nosso horário. Eu já quero fazer a minha sessão. Eu também. Não, foi maravilhoso. Obrigada por tudo. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Se tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e assistir os outros episódios que estão disponíveis.